E vocês estavam adorando a Deus. E estavam adorando, dizendo que Ele é o Rei das Nações e que todas as nações se prostrarão diante dele, porque está dito na palavra. Então, há dois elementos aí muito importantes. Existe a adoração e existe o coração de proclamar Jesus pelas nações. Eu quero endossar as palavras do meu amigo aqui e dizer que sim, o Espírito do Senhor Deus está sobre vocês. E vocês não vão ter limites de lugares, de situações e de tempo, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre vocês. E como Jesus falou, como Jesus fez com os seus discípulos, está escrito em Marcos capítulo 3, 13 em diante, que Ele chamou para si os que Ele mesmo quis, para estarem com Ele e depois enviá-los a pregar. Assim é e será a vida de vocês. Estar com Ele e pregar. Mas eu quero falar de aliança. Está. Mas eu não quero falar dessas alianças. Elas são apenas um símbolo lindo, muito bom, muito bem pensado, mas elas não são verdade, elas só são o símbolo. A verdade é a aliança e o compromisso que vocês estão fazendo aqui nessa noite. E eu sei que vocês estão fazendo um compromisso com os pais de vocês. Sei que vocês estão fazendo um compromisso com toda a igreja reunida nesse lugar. Vocês estão fazendo um compromisso um diante do outro, um com o outro. Mas essa aliança, antes das pessoas, é com Ele. Não é? Pois é. Então vamos lembrar de uma pessoa que fez uma aliança com Ele e que para mim é um símbolo da igreja que ama Jesus apaixonadamente. Quero falar da irmã de Lázaro e Marta. Maria, numa situação muito linda na palavra de Deus. Eu queria agora que vocês se posicionassem, como vocês gostam de dizer, como igreja. Maria é símbolo da igreja naquela situação. E Jesus não é símbolo, é Ele mesmo, o noivo, o amado, o precioso. Mas Maria é símbolo da igreja. Então, Maria, numa festa que a família de Lázaro deu para ele, numa ceia, num jantar. Aliás, Jesus gostava muito de frequentar aquela casa, porque era uma casa onde ele ficava à vontade. Não era uma casa que Jesus ia para resolver problemas, digamos assim, mas era uma casa de amigos que ele tinha em Betânia. E nesse dia fizeram um jantar para ele depois que Lázaro tinha ressuscitado. E diz a palavra que Marta servia, como era do seu costume. Lázaro era um dos que sentava com ele à mesa, mas de Maria fala um bocado de coisa especial. E fazia Maria. Maria foi lá dentro do guarda-roupa dela e pegou um perfume que normalmente as moças usavam no dia das núpcias. Era caro, valia 300 denários. O dinheiro é equivalente a 300 dias de trabalho, ou um ano de trabalho de um servidor rural. E ela pegou aquele perfume que era caro, que ela tinha guardado culturalmente para o dia das núpcias, e ela pensou: que núpcias, que nada, o meu amado está aqui. Interessante que Judas, porque ele guardava o dinheiro que Jesus usava no ministério e costumava pegar algum por fora, não é, para ele disse: mas que desperdício. Eu fico pensando que Maria disse assim: que desperdício deixar isso para o meu noivo. Eu vou usar com ele, meu amado. E ela pega aquele perfume caríssimo e valiosíssimo, muito especial, e derrama sobre Jesus. Me permitam dar um conselho. Um fato, aliás, dizer um fato e falar um conselho. Vocês dois só estão aqui, se dando um ao outro, porque há algum tempo vocês derramaram o que vocês tinham de mais especial diante do Senhor. E eu tive o privilégio de ver alguns desses momentos. Eu sei que vocês já derramaram perfume sobre ele. E o que vocês estão experimentando hoje, e vão experimentar daqui para frente, é a resposta dele àquela adoração. E é bom. Agora um conselho: continuem dando para ele o melhor de vocês.
É essa aliança que eu gostaria que vocês firmassem nessa noite. Senhor, você, céu, dizer: Senhor, eu amo o Léo, sei que o Senhor me deu como marido, mas o Senhor continua sendo a verdade, e Ele é o símbolo. Senhor, você dirá: Léo, eu amo o céu, e eu vou amá-la sempre, mas o meu melhor acima dela será para ti, porque o Senhor é a verdade, e eu te amo acima de tudo. Uma aliança, um compromisso de considerar Jesus o que Ele é: Rei, Senhor, dono, lindo, cheiroso, maravilhoso, absoluto, acima de vocês mesmos, acima do casamento, acima dos filhos, acima dos problemas, acima de tudo. Essa aliança, o perfume melhor, é para Ele. Mas o que vem depois é maravilhoso demais. Ela, não satisfeita em ter feito aquela extravagância para alguns, ela se dobra diante de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. Para a gente entender o valor desse culto que Maria prestou, eu preciso lembrar de alguns aspectos culturais. Pé era o lugar mais sujo de um homem naquela época, porque as pessoas andavam praticamente descalças, os pés eram sujos, tanto que havia o costume de, quando uma pessoa chegava em uma casa, o dono da casa convidava, mandava o escravo menos habilidoso para lavar os pés das pessoas que chegavam. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos como sinal de humildade, de serviço? Pois é, os pés eram um lugar indesejável, digamos assim. E os cabelos da mulher, que significavam honra, dignidade, santidade. Por isso que havia o costume de cobrir os cabelos, a cabeça com o véu. Gente, aquela foi uma relação linda entre pés e cabelo. Sabe o que Maria, a meu ver, estava dizendo ali? Maria estava dizendo: olha, vocês vão ter a gente para lembrar vocês. Tudo foi dito aqui essa noite, tá? Porque eu sei que é difícil lembrar, mas eu queria que vocês lembrassem disso. Para mim, Maria estava dizendo assim: Jesus amado, o que em ti parece ruim, ainda é muito melhor do que em mim, do que aquilo que em mim parece bom. Eu vou repetir: pés e cabelo, sujeira e dignidade. Jesus, aquilo que em ti parece ruim, ainda é muito melhor do que em mim parece bom. Faz essa aliança, faz esse compromisso de nunca se achar bom demais para virar as costas para Ele. E diante das dificuldades que vocês vão enfrentar no ministério, no casamento, vocês sempre digam a Ele: Senhor, eu te entrego os meus cabelos, e eu ainda amo os teus pés. É como se a gente estivesse dizendo assim: Senhor, as dificuldades na caminhada contigo ainda são melhores do que ficar sem ti. As lutas, as perseguições ainda são melhores. Tipo assim, nossa, olha a gente. Estou andando com muitos jovens. Tipo assim, Jesus, teus pés sujos ainda são mais valiosos do que meus cabelos lavados. Jesus, você é melhor que mim. É essa aliança que Deus propõe para vocês nessa noite. E por causa dessa, por causa dele, dessa aliança de adoração, de considerá-lo digno de maior honra do que qualquer pessoa, coisa ou situação, é que eu proponho que vocês virem para o outro, por favor. Primeira proposta, sim, que foi aceitada. Eu gostaria de chamar os pais da Célia e do Léo, por favor, se puderem vir aqui, posicionarem ao lado deles. Ainda que nós, presbíteros, sejamos honrados em ministrar na cerimônia de casamento, são os pais que fazem
o casamento, não é? Entrega os filhos e abençoa os filhos nesta aliança. Muito bem. Então, diante dessas pessoas, e principalmente diante dele, eu gostaria de entregar esta aliança para você, Léo, essa aliança para você, Céu, e antes de você entregarem para o outro, eu gostaria de orar abençoando esta aliança. Qual? Não estas estão lindas, são de ouro, polidas, não. A aliança que vocês estão fazendo de honrar ao Senhor acima de todas as coisas e de, por causa dele, ser a esposa que Deus quer que você seja para Léo, ser o marido que Deus quer que você seja para Céu. Amém? Vamos orar? Pedir que os pais estendessem as mãos, por favor. E os irmãos também, quem quiserem, podem fazê-lo, abençoando o casal nesta hora. Pai querido, muito obrigado por esta noite. O Senhor escreveu esse dia na vida de Léo, de